Nesta aula vamos estudar o trabalho de três dos pilares do início da química. Juntamente com Lavoisier, estes três homens, Dalton, Gay-Lussac e Avogadro, estabeleceram as bases da química como ciência. Estava definitivamente afastado o romantismo da alquimia e iniciava-se o primado da razão, da investigação e da experimentação. Eles não acertaram em tudo, nem ao menos concordaram em tudo. Mas de suas disputas, de seus erros e acertos, a química sai fortalecida e inicia sua caminhada rumo ao futuro. Caminhada que perdura até hoje na alma de cada um que a ela se devota. Depois desse texto tão bonito, só nos resta mesmo começar a aula sobre a teoria atômica de Dalton. Repare uma coisa, Dalton é um dos primeiros químicos que vai explicar coisas. Ele vai tentar pegar leis que, de uma certa maneira, eram empíricas, vai tentar pegar o trabalho de Lavoisier, com a balança, vai tentar pegar o trabalho de Proust, com balança também, com relação entre massas, e criar uma maneira de explicar isso. Ou seja, Dalton novamente aquela nova visão da química que não quer descrever, quer explicar. Ele pega as leis ponderais e cria uma teoria, que a gente chama de teoria atômica de Dalton, para fazer explicações dessas leis. Nós vamos ver tudo que Dalton postulou e depois vamos fazer a relação entre os postulados e as leis ponderais, ver como a coisa se encaixa. De cara, eu quero que você entenda uma coisa. Dalton acertou tudo? Não. Dalton tem erros, e nós vamos pontuar esses erros. Outras pessoas daquela época pontuaram esses erros, e assim a química evoluiu. Vamos ver, então, a teoria atômica de Dalton, item por item. Vamos lá? Primeiro item. A matéria é constituída de pequenas partículas isoladas, chamadas átomos, que permanecem indivisíveis. Repare, isso aí, em última análise, é o que os gregos queriam. A teoria atômica grega, Leucipo, por aí, é mais ou menos isso, não tem muita diferença. Na verdade, átomo, indivisível, a menor partícula de matéria. Vamos ao segundo item. Os átomos de um elemento químico são iguais em massa e propriedades. Temos uma grande evolução agora em relação à Grécia Antiga. Os elementos químicos gregos eram 4: terra, água, ar, fogo. Agora não, estabelecemos já uma conceituação bem mais moderna de elemento. Chamamos já de ferro, enxofre, cloro, oxigênio. A coisa está começando a melhorar um pouquinho. Vamos a mais um dos postulados de Dalton. Veja só, os átomos de elementos diferentes têm massa e propriedades diferentes. Claro, correto, está perfeito. Ou seja, a ideia de cada elemento tem o seu particular tipo de átomo. O que mais temos para ver? As substâncias compostas são formadas por átomos compostos. Bem, aí a coisa não deu certo. Aí vai ser o grande erro de Dalton. Átomo composto, ele não tem ainda a ideia de molécula. Molécula vai vir depois. Átomo composto é um erro, mas só vai ser apontado mais tarde. Por enquanto, ficaremos brincando com essa ideia de átomo composto. Os átomos compostos são formados pela união de átomos de elementos diferentes, em proporções numéricas simples. 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3, 2 para 3, etc. Por aí. Havia naquela época o conceito de simplicidade, ou seja, até que provassem o contrário, os átomos seriam em combinação 1 para 1. Se provasse que não era 1 para 1, tenta 1 para 2. Mas veja, ninguém tinha ideia de grandes agregados de átomos, sei lá, alguma coisa como nós temos hoje, C8H18, para a época era absolutamente impensável. E, finalizando os postulados de Dalton, uma reação química consiste na união ou separação de átomos. Uma ideia que está absolutamente correta até hoje. Ou eu vou juntar átomos ou eu vou separar átomos. O que pegou realmente, o que não ficou bom, foi a história do
átomo composto. Mas nós vamos ver que isso é fundamental para que a química evolua. Bem, vamos ver agora como a teoria atômica de Dalton permite a gente explicar as leis ponderais anteriores. Vamos ver então a lei de Lavoisier e a teoria atômica de Dalton. O que nós vamos analisar? Como é que a teoria atômica de Dalton permite a gente demonstrar, provar a lei de Lavoisier? Vamos considerar uma reação entre magnésio e oxigênio para formar óxido de magnésio, pensando como naquela época. Se vai formar óxido de magnésio, a relação MgO é 1 para 1. Era assim que se pensava. Então, vamos ver o que isso implica. N átomos de magnésio mais N átomos de oxigênio vão formar N átomos compostos de óxido de magnésio. Veja, qual é a massa de cada átomo dos reagentes? N átomos pesando M1. Vamos fazer de conta que M1 é a massa do magnésio, mais N átomos pesando M2. Quanto é que vai pesar o átomo composto de magnésio? 1 para 1, M1 mais M2. Vamos ter N átomos compostos pesando M1 mais M2. Então, veja, a massa dos reagentes é rigorosamente igual à massa do produto, que é exatamente a lei de Lavoisier. Confere? Bem, vamos analisar agora a lei de Proust. Como que a lei de Proust se encaixa na teoria atômica de Dalton? O que eu preciso provar? Que a relação de massas entre magnésio e oxigênio será sempre uma constante. Facílimo, não vamos ter o menor problema. Veja, me acompanhe. N átomos de magnésio com N átomos de oxigênio. O que isso forma? N átomos compostos de óxido de magnésio. Qual é a massa de N átomos de magnésio? N vezes M1. Qual é a massa de N átomos de oxigênio? N vezes M2. Evidentemente, cancelam os N's e a gente fica com M1 sobre M2. Esta relação M1 sobre M2 é a relação de massas entre um átomo de magnésio e um átomo de oxigênio. Logo, também a relação entre dois átomos de magnésio e dois átomos de oxigênio. Quantos átomos de magnésio forem para o mesmo número de átomos de oxigênio. Isso é exatamente o que diz a lei de Proust, que a relação de massas entre magnésio e oxigênio tem que ficar constante. E a lei de Proust foi demonstrada. Bom, agora nós temos que ir para a parte que vai dar errado. Quando entram os gases, a coisa não vai tão simples. O trabalho de Gay-Lussac, de uma certa maneira, mostra os erros, ou pior, o único erro, o tal do átomo composto de Dalton. Essa ideia vai ser demolida. Vamos ver, então, a relação que temos entre a lei de Gay-Lussac e a teoria atômica de Dalton. Um volume de cloro mais um volume de hidrogênio, 2 volumes de gás clorídrico. Então, repare, Gay-Lussac vai trabalhar a ideia de volumes, volumes de reação. Hidrogênio reagindo com cloro para formar HCl. Só que ele não mede massas, ele mede volumes. Ele compara volumes iguais. Ou seja, o que aquilo ali quer dizer é um volume de hidrogênio mais um volume igual de cloro fornece o dobro do volume de gás clorídrico. Deixa eu tentar dizer isso a você em litros, ver se você pega bem a ideia. 10 litros de hidrogênio, 10 litros de cloro, formam 20 litros de HCl. Isso é que Gay-Lussac percebe. Veja numa nova reação. Um volume de oxigênio mais 2 volumes de hidrogênio, fornecendo 2 volumes de vapor d'água. Repare que agora fica uma coisa meio esquisita. A soma não bate, né? Repara lá, 10 litros de oxigênio, 20 litros de hidrogênio. 10 litros com 20 litros, o que seria esperável? 30 litros. E não acontece. Se formam 20 litros de vapor d'água. Vamos passar isso agora com as ideias de Dalton e ver o que acontece. De acordo com a teoria de Dalton, esta relação fornece N átomos de oxigênio mais 2N átomos de hidrogênio, proporção de 1 para 2.
formando 2N átomos de vapor d'água. E, espera um instantinho que está confuso. O oxigênio não tinha um volume de 1, então o número de átomos é N. O hidrogênio não tinha um volume de 2, então o número de átomos é 2N. O vapor d'água também entrava com volume 2, então o número de átomos compostos de água também é 2N. E aí a coisa não está funcionando bem. Olha só, se eu dividir tudo por 2N, acontece uma coisa muito estranha. Aquele N do oxigênio dividido por 2N vai dar meio. Repara só. Meio átomo de oxigênio reage com um átomo de hidrogênio, fornecendo um átomo composto de vapor d'água. E, lastimavelmente, isso é a destruição da teoria atômica de Dalton. Como é que pode ter meio átomo de qualquer coisa? Não era um dos postulados que os átomos eram indivisíveis? O átomo não era a menor partícula de matéria? Como é que eu posso ter meio átomo? Bem, Dalton briga, não aceita, diz que essas experiências estão erradas, não aceita o seu erro e, de uma certa forma, ele atrasa um pouco a evolução da química. Vamos chegar com um novo gênio, que é Avogadro, e ele estabelece definitivamente que Dalton tinha que ser revisto. Então vamos ver agora o princípio de Avogadro. Repare, volumes iguais de gases diferentes, nas mesmas condições de pressão e temperatura, apresentam o mesmo número de moléculas. Gente, qual é a grande contribuição de Avogadro para a química? A ideia de molécula. É a ideia de molécula que revoluciona tudo. Vê bem, como é que a gente vai mudar as coisas? Qual era a ideia de Dalton? Átomo e, consequentemente, átomo composto. Qual é a ideia de Avogadro? Molécula. Molécula está substituindo o átomo composto? Não, é muito mais profundo do que isso. Repare, o elemento oxigênio é feito de átomos. Perfeito, é feito de átomos de oxigênio. Mas o oxigênio que eu respiro não é O, é O2. É feito de 2 átomos de oxigênio ligados. Parece uma bobagem. Todo mundo sabe isso hoje. Oxigênio, O2, molécula de O2, 2 átomos de oxigênio. Todo mundo sabe. Quer dizer, todo mundo sabe hoje. Naquela época, ninguém sabia. O óbvio precisa ser dito. Que nem no conto de fadas, alguém tem que dizer o rei está nu. E Avogadro faz exatamente isso. Avogadro diz a Dalton, o seu átomo composto está errado. A teoria atômica de Dalton tem uma falha. Vamos melhorar, vamos corrigir. É o que ele faz brilhantemente. Vamos analisar uma reação química proposta por Gay-Lussac, uma reação química vista volumetricamente e ver como isso nos leva, sem medo de errar, ao conceito de molécula, ao conceito de que, por exemplo, oxigênio é O2, hidrogênio é H2. Chegaremos lá com perfeição. Observe o esquema. N moléculas de hidrogênio mais N moléculas de cloro, dando 2N moléculas de gás clorídrico. Vamos explicar isso melhor. Volumetricamente temos assim, por exemplo, 10 litros de hidrogênio reagem com 10 litros de cloro, formando 20 litros de gás clorídrico. Ou seja, 10, 10, 20. Proporção 1 para 2, volumétrica. A proporção volumétrica tem que ser a mesma proporção molecular. Consequentemente, N moléculas de hidrogênio, N moléculas de cloro, 2N moléculas de gás clorídrico. Veja, acompanhe então como ficamos. NX átomos de hidrogênio, NX átomos de cloro, 2N, um conjunto de um átomo de hidrogênio mais um átomo de cloro. Espera um instantinho, vamos deixar isso bem claro. Eu não sei exatamente quantos átomos existem na molécula de hidrogênio. Então eu disse que são N vezes X. Na molécula de cloro, também N vezes X. Por quê? Princípio da simplicidade. Ácido clorídrico tem que estar na proporção 1 para 1. Então como é que eu vou ficar? Olha só. X átomos de hidrogênio,
X átomos de cloro vai ser igual a uma soma de 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de cloro. Ou seja, qual é a única possibilidade dessa equação estar correta? O X ser 2. Um desenho ajuda fantasticamente a entender isso. Observe no desenho. Primeiramente, observe os volumes. Um volume de hidrogênio, um volume de cloro, 2 volumes de gás clorídrico. Consideramos aqui nesse um volume, para desenhar, 4 moléculas, só que 4 moléculas diatômicas, formada cada uma por 2 átomos. Fornecemos aqui novamente 4 moléculas, novamente diatômicas, cada uma formada por 2 átomos. Como se processa essa reação? Eu vou ter a quebra das moléculas de hidrogênio, soltando os átomos. A quebra das moléculas de cloro, soltando os átomos. E os átomos de hidrogênio e de cloro se ligando entre si para fazer a molécula HCl. Eu tinha 4 moléculas de hidrogênio, consequentemente, 8 átomos. 4 moléculas de cloro, consequentemente, 8 átomos. Se eu vou juntar um hidrogênio com um cloro, eu vou ter 8 moléculas. 8 moléculas tem que ocupar o dobro do espaço de 4 moléculas. Está justificado o 2V para o HCl. 2V. Repare, conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 moléculas. 4 no volume V, 4 no volume V. Eu tenho aqui um total de volume de 2V. Reparou como a ideia de molécula facilitou a explicação? E veja, eu estou visualizando a reação. Eu sei como é que a reação ocorreu. Quem quebrou, quem juntou. A química começa a ficar mais compreensível. Inclusive, é a primeira vez que alguém pensa num mecanismo de reação. Como é que a reação aconteceu? As coisas estão começando a mudar. Nossa, professor, quantos teóricos importantes, hein? O que seria do mundo hoje sem essas descobertas? Gotinha, você não sabe o que você acertou. Eu chego a me emocionar quando eu penso nessas pessoas. Foi dessas pessoas, de seus acertos e erros, de suas brigas, de suas discussões teóricas, que nasceu a química tal como ela é hoje. Você não tem ideia da contribuição de cada um deles para o pensamento científico como um todo. Nós vamos ver, então, agora a síntese do que falamos, como ficou, a chamada teoria atômico-molecular, aonde a gente vai juntar as ideias de Dalton, as ideias de átomo e as ideias de molécula, num grande todo compreensível, que ligue a prática, a reação química, a massa, o volume e a explicação, o átomo, a molécula, como as coisas aconteceram. Vejamos então a teoria atômico-molecular. A matéria é constituída por partículas isoladas, chamadas moléculas. Então veja, a matéria não é mais pensada como feita de átomos, é feita de moléculas. Moléculas essas que são feitas de átomos. Ganhamos uma flexibilidade, ganhamos a possibilidade da divisibilidade que o átomo não tem. Átomos continuam sendo indivisíveis, mas moléculas não. Moléculas se quebram e átomos se reúnem outra vez. Segunda, a molécula é a menor partícula da substância que mantém as propriedades da substância e que ocorre isolada. Então veja, a molécula é a menor partícula. Tiramos do átomo a responsabilidade de ser a menor partícula. Dizemos que o átomo de oxigênio existe, mas que o oxigênio, tal como ele está na natureza, não é formado de átomos, é formado de moléculas, que são agregados de átomos. Você entendeu o jogo? Não é O, é O2. A molécula é que é a unidade estrutural, não mais o átomo. As moléculas são constituídas de átomos iguais ou diferentes. Você não reparou, mas isso aí é muito importante. Isso é o nascimento do conceito de substância simples e substância composta. Uma molécula pode ter todos os seus átomos iguais ou pode ter todos os seus átomos diferentes. Repare o quanto a ideia de molécula nos dá um ganho de flexibilidade. Quarta propriedade.
Nas substâncias simples, os átomos são iguais. Viu? Exatamente o que nós falamos. A substância simples tem todos os seus átomos iguais. Perfeito, não há problema nenhum. Quinta, nas substâncias compostas, os átomos são diferentes. Então, veja, tudo vai se juntando, quebrando, reunindo outra vez. Suponha que no começo houvesse só as substâncias simples. As moléculas vão se quebrando, átomos vão se soltando, a reação química ocorre e agora vão se juntar átomos diferentes. Esse jogo de substância simples e composta facilita muito o entendimento de tudo. Mais uma. Substâncias químicas diferentes possuem moléculas diferentes. Naturalmente, então, nós acabamos de retirar a responsabilidade do átomo de dar a identidade. Quem dá a identidade é a molécula. Substância formada de moléculas. Substâncias diferentes têm moléculas diferentes. Ok? Mais uma. Os átomos se mantêm inalterados durante as reações químicas. Veja. Os átomos se mantêm inalterados, mas as moléculas não. Moléculas quebram, separam-se em átomos, esses átomos se reorganizam, dando origem a novas moléculas. O átomo está lá, indivisível. O postulado 1 está ok, está correto, está mantido, mas nós temos agora a ideia de reação química com quebra de ligação, a ideia com fazer uma ligação nova. E é isso que dá o grande ganho da teoria atômico-molecular, a sua flexibilidade criada pela molécula. Bem, agora nesta aula precisamos ver um número de exercícios bom, porque os exercícios são, para muita gente, estranhos. A pessoa não está acostumada a pensar dessa maneira. Então precisamos aprender a pensar como se pensava lá por volta de 1800. Você vai, de uma certa maneira, reproduzir os passos que levaram às descobertas da química. Repare só a tabela que eu estou te mostrando. Um volume de ozônio reage com 3 volumes de hidrogênio para produzir 3 volumes de água. Querido, de onde que saiu isso? Uma medida de Gay-Lussac, uma lei volumétrica. Eu estou dizendo volumes. Se eu estou dizendo volumes, o princípio de Avogadro me permite passar para moléculas. Repare, um volume de ozônio, N moléculas de ozônio. 3 volumes de hidrogênio, 3N moléculas de hidrogênio. 3 volumes de vapor d'água, 3N moléculas de vapor d'água. Bem, se eu tenho aqui N moléculas de ozônio, eu não sei quantos átomos cada molécula de ozônio tem. Estou chamando de A. Então, eu tenho A vezes N átomos de oxigênio. Esses átomos de oxigênio não podem ter sumido. Repare aqui, se eu tenho 3N moléculas de água, eu tenho 3BN átomos de oxigênio. O que é B? B é o número de átomos de oxigênio que tem na molécula de água. Insisto, esses átomos não podem ter sumido. Esse AN átomos de oxigênio tem que ser igual a esse 3BN, ou seja, AN igual a 3BN. Se AN igual a 3BN, corto esse N, fico com A igual a 3B. E daí? E daí que se o A é igual a 3B, o A é múltiplo de 3. Se o A é múltiplo de 3, qual é a minha conclusão? Que na molécula do ozônio existem pelo menos 3 átomos de oxigênio, o que bate perfeitamente com a fórmula que você conhece. Lembrou? Ozônio não é O3, oxigênio, O2. Ozônio, O3. Demonstramos isso. Incrível. Como é que uma lei volumétrica me permite determinar fórmulas? E vamos a mais um exercício. Esse tem um enunciado. Verifica-se que 50 litros de ozônio se combinam com 60 litros de cloro, formando 30 litros de um certo gás C. Usando Avogadro, mostrar que o número de átomos de cloro na molécula do gás C é múltiplo de 2. Veja, novamente, querem que eu descubra alguma coisa da fórmula. Se vem um enunciado e não a tabela, o que cabe a nós? Montar a tabela. Então, veja lá a tabela montada.
50 litros de ozônio, 60 litros de cloro, 30 litros do gás C. 50, 60, 30. 50 N moléculas, 60 N moléculas, 30 N moléculas. O que eu fiz novamente? Passei da proporção volumétrica para uma proporção de moléculas. Olha só de novo. 50 litros, 50 N. 60 litros, 60 N. 30 litros, 30 N. Vamos aqui para os átomos de oxigênio. Faz de conta que eu não sei quantos são. 5, tirei os zeros, tá? 5 vezes A vezes N átomos de oxigênio. Esse A é o que eu não sei. 6 vezes B, lembra que eu tirei o zero. 6 vezes B vezes N átomos de cloro. Tirei o zero. São 3 N moléculas. Então, são 3 CN átomos de cloro e 3 DN átomos de oxigênio. O que é o C? O número de átomos de cloro por molécula. O que é o D? O número de átomos de oxigênio por molécula. O que eu preciso provar? Não é do cloro? 6BN igual a 3CN. 6B igual a 3C. Cortei o N. Simplifica. 2B igual a C. Se C é o dobro de B, se C é o dobro de um número, C é múltiplo de 2, ou se você quiser falar de outra maneira, C é par. Ou seja, na molécula daquele composto C que eu não conheço, existem pelo menos 2 átomos de cloro, o que me leva à ideia que sua fórmula seja Cl2 alguma coisa. Veja, estão nascendo as fórmulas. É impressionante realmente. O trabalho volumétrico me leva à conclusão sobre fórmulas. Ou seja, o trabalho prático me leva a conclusões estruturais. Isso é o nascer da química, gente. A química nasceu dessa maneira. Vamos a mais um exercício? A formação do gás amoníaco a partir dos gases hidrogênio e nitrogênio pode ser representada pela equação: 10 volumes de nitrogênio, 30 volumes de hidrogênio, 20 volumes de gás amoníaco. Com base nesta equação volumétrica e na lei de Avogadro, demonstre que, primeiro, o número de átomos de hidrogênio de uma molécula de amoníaco é múltiplo de 3. Segundo, o número de átomos de hidrogênio em uma molécula de hidrogênio é par. Bom, tenho 2 demonstrações para fazer. Você sabe aonde esse exercício caiu? Você quer que eu te diga? Esse exercício é do ITA, que é um dos 2 vestibulares mais difíceis desse país. O outro é o IME, Instituto Militar de Engenharia. Esses 2 estão entre os top 5 do mundo em dificuldades. E é um exercício de lá que nós vamos resolver. Repare, as pessoas não gostam muito disso, as pessoas não estão acostumadas a pensar dessa maneira. Isso é que dificulta o exercício. Mas eu tenho a certeza que você vai acompanhar tudo. Afinal de contas, eu te mostrei a evolução do pensamento. A tabela veio feita? Não, não veio feita nenhuma tabela. Se não veio feita a tabela, o que nós temos que fazer? Fazer a tabela. Então vamos lá. 10 volumes de nitrogênio, 30 volumes de hidrogênio, 20 volumes de amônia. Amônia é um nome mais comum para o gás amoníaco. Vamos simplificar logo? 10, 30, 20, corta esse zero. 1, 3, 2. 1, N moléculas. 3, 3N moléculas. 2, 2N moléculas. Então, repare, N moléculas de nitrogênio reagem com 3N moléculas de hidrogênio, formando 2N moléculas de amônia. Eu não sei a molécula quantos átomos tem. Chamei de A. A vezes N átomos de nitrogênio. Eu não sei quantos átomos a molécula tem. Então, 3N moléculas, chamei de B, 3BN átomos de hidrogênio. 2N moléculas de amônia. Eu não sei a fórmula da amônia. Vou chamar de C, o número de átomos de nitrogênio. Vou chamar de D, o número de átomos de hidrogênio. Como são 2N moléculas, 2 vezes CN átomos de nitrogênio, 2 vezes DN átomos de hidrogênio. Bem,
Agora é importante. Agora eu tenho que tirar as igualdades. As igualdades que me interessam. Vou tirar todas elas. Repare. Átomos de nitrogênio não sumiram. Então, AN igual a 2CN. Posso cortar o N e vou dizer que A igual a 2C. Continua comigo. Átomos de hidrogênio, 3BN. Átomos de hidrogênio, 2DN. Então, 3BN igual a 2DN. Cortando o N, você tem que 3B igual a 2D. E essa relação, dependendo de se eu isolo B ou se eu isolo D, me permite demonstrar as duas coisas pedidas no enunciado. Veja só, D é múltiplo de 3. Por que D é múltiplo de 3? Eu isolo D e vejo que 3B sobre 2. Se D é 3B sobre 2, 3 vezes um número que tem que ser divisível por 2, esse número D é múltiplo de 3. Garantido. E agora se eu inverter? Agora eu mostro que B é par, já que, vê só, B tem que ser 2D sobre 3, que é um número inteiro. Então, D é divisível por 3, dá um número inteiro. Multiplica por 2, então dá um número par. B é par, que era exatamente o que nós precisávamos demonstrar. Veja, acabamos de resolver um exercício do ITA dessa matéria. Eu tenho a certeza que não foi tão difícil, foi apenas estranho. As pessoas não estão acostumadas a pensar dessa maneira. E é isso que nós vamos discutir agora nas nossas dicas de estudo. Bem, a minha dica para você hoje é exercícios. Sabe essas contas que nós fizemos? Mostrar que um número é par, mostrar que um número é múltiplo de 3. Deixa eu te contar um segredo. O pessoal se enrola com isso, mas se enrola com isso direto. Você não tem o direito de se enrolar com isso, senão você vai perder ponto em prova. Estou falando uma linguagem bem simples. Aprende isso, pelo amor de Deus. Só passa para o próximo exercício quando você tiver certeza que entendeu o que você está fazendo agora. Não entendeu? Chateie o seu professor. A gente adora aluno chato, tá? Faz todos esses exercícios, entende isso tudo, não deixa passar nada. Você está começando a pensar numa ciência nova, começando a entender como é que essa ciência nova pensa. Não deixe dúvida para trás. Dúvida para trás é dívida, e eu não quero você devendo nada. Bons estudos, bom trabalho, vamos com força. O tema da aula de hoje foi a teoria atômica de Dalton. Mais do que a teoria atômica de Dalton, foi ver como a teoria atômica de Dalton interagiu com as leis ponderais, as leis ligadas à massa, interagiu com as leis volumétricas, Gay-Lussac, e ver como ela teve que ser corrigida, adaptada, melhorada. E estudamos o princípio de Avogadro. O princípio de Avogadro foi exatamente a grande contribuição à teoria atômica de Dalton, que permitiu que ela, de uma certa forma, sobrevivesse e se transformasse numa teoria atômico-molecular, com duas entidades, átomos e moléculas, não apenas átomos. Tudo isso porque Gay-Lussac mostrou a lei volumétrica e Avogadro mostrou que a lei volumétrica não combinava com a ideia de átomo composto de Dalton. Bons estudos! Meu amigo professor, minha professora querida, essa aula é de uma importância terrível, porque ela é que mostra aos alunos como as coisas aconteceram. Eu me lembro uma vez que um aluno perguntou para mim o seguinte: professor, como é que alguém olhou para a água e descobriu que a água era H2O? Eu era muito jovem nessa época, acredite, eu já fui muito jovem, e fiquei olhando atarantado para o aluno, sem saber o que responder para ele.
Como ele me faz uma pergunta tão óbvia? Claro que o tempo me fez entender que a pergunta dele nada tinha de tola. Ele queria que eu mostrasse como as coisas evoluíram. Essa é a nossa missão. Mostrar como as coisas evoluíram. Mostrar que as pessoas erraram, acertaram, pensaram errado, pensaram certo, corrigiram, melhoraram. Esse é o caminho da ciência. Lastimavelmente, tentativa e erro, acerto e erro, derrota, vitória. E a ciência vai andando. Cabe a nós mostrar ao aluno esse caminho, mostrar ao aluno essa trajetória, fazendo sempre que a ciência se torne companheira dele, que ele venha para o nosso lado e ele seja mais uma pessoa, mais um cidadão a compreender de maneira científica o mundo que o cerca. Bom trabalho para nós.